televisão, filme, algo que possa distrair a nossa mente, o nosso foco de Ti. Mas nós escolhemos estar aqui na Tua casa, na Tua casa de oração, casa onde que tem milagres, tem cura, tem poder. Que o Senhor possa estar conosco e que Seu nome seja exaltado, mas seja exaltado primeiramente na vida de cada pessoa que está aqui. Nós possamos Te adorar e reconhecer que o Senhor é Deus em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Como é que foi seu dia hoje? Seu dia hoje foi bom, Júlia? Bom demais, graças a Deus. E o seu D? Ela nem gosta de falar no microfone, né? Então, assim, ela só gosta de cantar, né? Então, tá bacana, né? Então foi bom, o meu também hoje foi muito bom. E melhor agora estando aqui com vocês. Mas Deus, Ele sempre está aqui conosco. Porque Deus, Ele é o nosso refúgio. Muitas das vezes eu sempre repito, a gente canta, mas a gente não presta atenção no que a gente canta. Então quando você cantar, falar para Deus, Deus, você é o meu refúgio. Eu quero você comigo a partir de hoje, durante essa semana. Que Ele seja o seu refúgio, sua fortaleza. Quando você tiver problemas, entregue o seu problema para Deus, que Ele vai resolver, amém? És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Todo mundo junto de novo. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Quando o mar se agitar, Confiaremos em Ti. Confiarei em Ti, meu Deus. A cada dia, Senhor. Agora as meninas, né? Vamos lá, meninas, vai. Ajuda. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Os homens. És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. És o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em Ti, meu Deus. Quando o mar se agitar, Confiaremos em Ti, ó Deus. confiarei em Ti, Senhor. E se a terra se abrir,
Deus, ele fala de muitas maneiras para mim e para você. Pensa em uma maneira que Deus, ele já operou um milagre na sua vida. Mas é para pensar mesmo. O que Deus ele teve que fazer para mostrar muitas das vezes que ele é Deus na sua vida? Às vezes a gente está com comunhão com o Senhor, mas às vezes a gente não escuta literalmente a voz de Deus. Às vezes a gente quer ser Deus. Mas Deus mesmo assim, ele está caminhando junto conosco. Ele está com a gente a cada dia. E Deus, ele opera grandes milagres na vida da gente. E esse milagre aí que você está pensando, que você está lembrando agora, olha, Deus fez isso na minha vida. Me ajudou a passar na faculdade, me deu um bom emprego, está me constituindo uma família hoje. É uma bênção de Deus também. Tem motivos, então, para agradecer esse nome de Deus. Então cante para Ele, porque Ele é digno de toda adoração. Amém. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Ele é a nossa rocha. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus. Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos é Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Amém. Você pode colocar de pé na presença desse Deus, que você rendeu graças, que você rende adoração a cada dia. Você possa cantar com o seu coração, que de hoje em diante esse Deus possa ser erguido em nossas vidas. Amém? De hoje em diante escolho viver por Jesus, como um barco que alcança o porto. Eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em
diante. Fale para Deus. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver por Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo os teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver, de hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Senhor do universo, és minha esperança. Santifica os propósitos do meu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver, pois tu és a razão do meu viver, tu és a razão do meu viver. Amém. Deus seja louvado. Pode Amém. sentar. Boa noite. Vamos fechar os olhos e falar com Deus. Que Deus, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de vir até aqui. Senhor, nós já assistimos muitos cultos, muitas pregações, mas nós pedimos, Pai, no Teu nome, no nome de Cristo Jesus, que a Tua palavra aberta aqui, Pai, seja um bálsamo, que seja gostoso, que enche o nosso coração, que enche a nossa alma, que preenche os nossos desejos, nossos sonhos, e que todos nós aqui, Senhor, possamos sair felizes, porque o Senhor falou conosco, Pai. Senhor, eu também lhe peço para os nossos amigos internautas, que estão online agora ao vivo, Pai, Senhor, que eles possam ser abençoados também com essa mensagem, e as pessoas que vão receber essa mensagem através de um DVD, ou vão acessar algum link futuramente na internet desse culto, que elas também possam ser plenamente abençoadas. É isso que eu lhe peço e agradeço, no nome de Jesus, amém, amém. Você, em algum momento da sua vida, você já teve dúvida da sua origem? Dúvida, sim, de onde você veio? A nossa origem é um fator muito importante. E no aspecto mais global, há dois modelos que explicam um pouco da nossa origem. Então existe o modelo mais aceito, que é o modelo evolucionista. Então a gente veio de um processo de evolução e somos o que somos hoje. Mas através da palavra de Deus, nós chegamos ao modelo do criacionismo, que nós somos criados por Deus.
que Deus nos fez com a própria mão dele. E quando nós entendemos esse modelo criacionista, nós então podemos entender sobre o cuidado de Deus sobre nós. Então Deus nos criou, nos fez, Ele tem responsabilidade sobre nós, Deus cuida de nós. Mas dentro da nossa jornada, trajetória de vida, a gente sofre muito. Talvez alguém está aqui passando por um momento de crise na vida. Pode ser. E quando nós passamos por um momento de crise, a gente olha para o alto assim e... cadê Deus? Cadê a atuação dele direta? A gente vai fazer uma breve análise aqui sobre a atuação de Deus nos momentos difíceis de algumas pessoas dentro do contexto bíblico. Mas nós só vamos pegar primeiro 2 declarações de Cristo Jesus, e como a gente sempre faz, nós vamos abrir uma série de textos bíblicos. Então é importante que você tenha a sua Bíblia na mão. E o primeiro texto que nós vamos abrir é João capítulo 17, verso 15, que é uma declaração interessante de Jesus a respeito. Ontem eu abri esse texto com um grupo de jovens. João capítulo 17, verso 15, o contexto aqui é a oração sacerdotal de Jesus. João capítulo 17, verso 15, que diz o seguinte. João é o 4º evangelho, antes do livro de Atos. João capítulo 17, verso 15 diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do quê? Do mal. Aqui Jesus está orando por você, pelas pessoas que iriam conhecer o evangelho através da ação dos discípulos. Aqui Jesus está orando por mim e por você. Jesus está dizendo o seguinte, olha, Ele está orando a Deus, Ele olha para o alto e fala: Senhor, olha, eu não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. E essa proposta, essa oração que Jesus faz a Deus tem consequências, porque enquanto nós estivermos no mundo, nós vamos sofrer e passar por problemas. Se tem um lugar comum aqui, porque assim, aqui a conta bancária é diferente, nós temos cores diferentes, desejos diferentes, mas se tem um lugar aqui que nós, todos esse grupo diverso que nós temos aqui, que nós nos encontramos, é o sofrimento. Dependente da idade, dependente de qualquer coisa, nós passamos por problemas problemáticos, por situações e momentos problemáticos na nossa vida. E Jesus fala também sobre isso em João capítulo 16, uma página anterior, João capítulo 16, verso 33. João capítulo 16, verso 33. Jesus agora, ele fala também direcionado aos discípulos, ele fala o seguinte: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus, ela trabalha com o ideal. Qual que é o ideal do modelo humano, do que deve ser vivido, mas ela também trabalha com a realidade. Jesus não prometeu que neste mundo você não teria sofrimento. Nunca houve essa proposta, nunca houve essa promessa que não haveria sofrimento. Então a realidade humana, a estrutura humana, a jornada humana é de sofrer mesmo. E agora a gente vai analisar, e nós vamos começar agora com Jó. Nós vamos para um personagem um pouco óbvio nesse aspecto. Então nós vamos ver o contexto da crise pessoal que Jó passa. Qual é a resposta que Jó dá a essa crise, e qual é a consequência da resposta que ele dá a esse momento da vida dele difícil. Nós vamos analisar aqui Jó, os amigos de Daniel e o próprio Cristo. Momentos difíceis de vida, a resposta que eles dão nesse momento e qual que é a consequência da resposta. Então a gente vai lá abrir em Jó capítulo 1, e nós vamos ver um trecho muito duro da vida de Jó, onde ele começa uma crise pessoal muito grande, que provavelmente aqui nós nunca passamos, e no nome de Jesus nunca passaremos. Amém? Amém, que Deus te proteja disso. Mas se for para a salvação, tudo bem, manda aí, Senhor. Então Jó, ele era um fazendeiro, um homem muito rico, da terra de Uz, era uma referência muito grande, situação confortável. E no começo do capítulo 1 existe um contexto ali de um encontro curioso entre Deus e Satanás, mas Jó não tem conhecimento desse encontro. Jó só vê
as coisas acontecendo. Então, Jó capítulo 1, verso 13 diz o seguinte: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio o mensageiro e a Jó lhe disse: os bois lavraram e as jumentas passeam junto deles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 16: falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Verso 17: falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos e os levaram e mataram os seus servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também falava ainda quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do primogênito, e eis que se levantou o grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, o qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Aqui nova, essa palavra nova aqui está errada, porque isso não é novidade, isso é uma tragédia. Jó perde os elementos que os homens que viviam na época de Jó mais valorizavam: propriedade e família. Jó perde tudo aquilo que o homem valorizava: propriedade e família. Sem espaço de tempo, sem nenhuma misericórdia, Jó perde tudo. Mas mesmo assim, Jó permanece firme, e aí Satanás fala assim: não, agora eu preciso tocar o corpo dele. E Deus autoriza. E agora Jó tem úlceras, tem problemas horríveis, e Jó não tem mais nada. Só sobrou uma coisa para Jó: a esposa. E alguns amigos, que não ajudam muito. Claro e evidente que o mais natural era amaldiçoar Deus nesse momento. É o mais natural, porque Jó era temente a Deus, e essa crise instantânea, profunda, muito forte. Mas a resposta que Jó dá para essa crise pessoal, para esse momento difícil, é um dos textos mais lindos da Bíblia, que está lá em Jó capítulo 19, verso 25. Jó, no capítulo 19, verso 25. Jó capítulo 19, verso 25 diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Bom, qualquer professor de português sabe que, qualquer um, não precisa ser professor de português, que porque junto é uma afirmativa para responder algum questionamento. E Jó foi questionado de maneira muito dura pelos seus amigos: amaldiçoa esse Deus. Jó, olha o contexto. E a resposta que Jó dá para essa crise: olha, eu sei que está tudo ruim, eu sei que está tudo errado, mas eu sei que o meu Redentor vive, e no fim disso tudo, Ele vai se levantar sobre a terra, e vai levantar sobre a minha vida, e vai fazer justiça. E qual que é o resultado disso? Jó capítulo 42, livro de Jó capítulo 42, verso 10 a 15. Olha que texto fantástico, verso 10 de Jó capítulo 42. Mudou a sorte de quem? De Jó. Presta atenção nesse próximo período aqui, ó. Quando este orava pelos seus amigos, Jó estava na pior, na sarjeta, e mesmo assim ele orava pelos seus amigos. Olha a visão espiritual de Jó, a dimensão espiritual que Jó vivia. E aqui no verso continua dizendo o seguinte: e o Senhor lhe deu o dobro de tudo quanto antes possuíra.
Então, verso 11, então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos dantes se conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, verso 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, muito mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 cabras e 1.000 jumentas, de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhos. Chamou o nome da primeira Gemina, de outra Quéside, da terceira Queren-Hapuque. Verso 15, em toda aquela terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhe deu herança entre os seus irmãos. E aqui fala no verso 17, que Jó morreu farto e velho de dias. Crise profunda, coisa jamais imaginada, coisa de filme, de novela, o que aconteceu com a vida de Jó. Resposta de Jó, vamos lá? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Resultado final da história de Jó: Jó morreu bem e feliz, porque confiou no Senhor. Outro contexto de crise, livro de Daniel. Nós vamos agora para Sadraque, Mesaque e Abednego. Livro de Daniel. Daniel é um livro profético. Está depois do livro de Ezequiel. É um livro extremamente interessante do contexto profético e tem uma parte histórica muito linda, o livro de Daniel. Daniel capítulo 3, nós vamos ver aqui contexto dessa história. Daniel tinha 3 amigos que eram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram jovens bonitos, inteligentes, muito competentes no que faziam. Tinha uma situação de conforto financeiro, de conforto familiar, toda uma situação de conforto. E agora eles são confrontados a adorar outro Deus que não o Deus Yahvé, o Deus dos hebreus, o nosso Deus. Então, o verso 13 diz o seguinte, verso 13, então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse, é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servias a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Verso 15, agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Resposta, verso 17 e 18. Se nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, esse Deus, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Verso 18. Se não, ó Rei, fica sabendo que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esse é o contexto. Olha, se vocês, quando tocarem as harpas e os instrumentos, se vocês não se ajoelharem para a estátua que eu fiz, eu vou colocar vocês dentro de uma fornalha de fogo ardente. Qual é a resposta? Olha, Nabucodonosor, é o seguinte, se o meu Deus, Ele entender que a gente vai ser livre, a gente não vai morrer, tudo bem. Mas se Ele não entender, a gente vai ser fiel do mesmo jeito, porque eu sei que o meu Redentor vive, Ele vai se levantar. É uma fé parecida, é uma fé de intrepidez, de coragem, de audácia. Não estamos nem aí, Rei, porque o nosso Senhor, Ele se levanta, o nosso Deus é justiça. Vamos ver o verso 28 do capítulo 3. Verso 28 do capítulo 3. Falou Nabucodonosor e disse,
Bendito seja o Deus de quem? Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiserem cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão Deus. E o rei disse o seguinte, verso 29, portanto faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Amém? Quando vem um momento de crise na vida de uma pessoa que teme a Deus, alguns momentos de crise na nossa vida vêm por escolhas erradas que nós fazemos. Casamentos errados, emprego errado, opções erradas, pecados. Mas alguns momentos de crise vêm na nossa vida porque nós decidimos servir a Deus. Então eu decido servir a Deus e mesmo assim eu sou tocado, entro numa crise porque eu decidi viver e obedecer a Deus. Saiba de uma coisa, quando você entra num momento difícil, de problema na sua vida, aquilo é tão somente para que Deus seja adorado e glorificado. Se não houvesse crise, se não houvesse aquela dificuldade, aquela problemática com aqueles 3 jovens, o nome de Deus não seria exaltado daquela maneira. Deus usa crises e problemas para que o nome dele seja exaltado. Não é assim, olha, está vendo o Fernando? Cheio de problema, coitado, mas ele se superou. A questão não é essa, está vendo o Fernando? E olha o Deus do Fernando, o que ele fez na vida do Fernando. Porque se você tenta sair sozinho com a sua solução humana, com as suas mãos, de um momento de crise, o resultado não vai ser a glorificação do Deus vivo. Agora, quando você espera no Senhor, confia no Senhor, e quando você tem uma fé tão audaciosa que você tem a capacidade de dizer o seguinte: eu não me importo porque eu sei e confio no meu Deus, os resultados são maravilhosos. Porque quando os resultados são medianos, eles não são divinos, porque quando Deus age, Ele deixa as pessoas de boca aberta, porque o Deus age de maneira suficiente, definitiva e final. Deus não remedia, mas Ele abençoa e Ele faz milagres. E Jesus, vocês acham que Jesus teve um momento de crise pessoal enquanto Ele esteve aqui? Ou ele andou assim? Algumas pessoas acham que Jesus ele levitou assim, enquanto Ele esteve aqui, Ele não entrou na problemática humana. O lado de Jesus foi muito aflorado, o lado humano de Cristo Jesus foi muito aflorado em alguns momentos. E talvez o momento que mais Jesus demonstra a sua humanidade ali, esse Deus que vem em forma humana para salvar os homens, nós encontramos no Getsêmani, o local da dor ali. Vamos ler juntos, Lucas capítulo 22, verso 44, Lucas capítulo 22, verso 44. Lucas capítulo 22, o contexto aqui é que Jesus sabia do que ia acontecer algumas horas, e diz o seguinte no verso 44, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Bom, primeira coisa, algumas explicações porque Jesus suou sangue, porque a angústia dele era tão grande que ele já havia suado tudo de líquido que ele podia ter suado, e que só havia sangue então, e o sangue era tanto, a agonia era tanto que jorrava assim,
caía na terra. O texto dessa ênfase, jorrava sangue. Mas ele é Deus, e que história é essa dessa fragilidade divina? Que história é essa do Deus que é a esperança do mundo agora está tão frágil, tão fragilizado ao ponto de suar sangue? Esse é o Deus que conhece a nossa realidade, amém? Porque se eu tivesse um Deus distante demais, que não conhecesse a minha realidade, não conhecesse um pouco da minha angústia, eu não ia confiar a oração a esse Deus de maneira nenhuma. Mas Ele conhece. Que crise, pessoal, Jesus enfrenta aqui? Medo, claro que medo, e quase que uma covardia humana. Mas o texto diz que ele, enquanto mais ele sofria, mais ele orava, e mais intensamente. E no verso 42 nós encontramos a resposta a essa crise. Lucas capítulo 22, verso 42, diz o seguinte, o diálogo ali, entre Jesus e Deus. Pai, se queres, passa de mim o quê? Este cálice. Senhor, se o Senhor puder, eu quero passar por essa. Eu quero evitar. Contudo, entretanto, todavia, porém, mas, não faça a minha vontade, quê? E sim a tua vontade. O desdobramento, Jesus fez a vontade de Deus, foi preso, apanhou e morreu na cruz. E a morte de cruz de Cristo Jesus é que me autoriza a ser salvo no nome dEle. Último texto, 1 Pedro, finalzinho. Primeira carta que Pedro escreve aos cristãos, a partir do verso 3. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 3, capítulo 1, 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 3, diz o seguinte, versículo 3, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Bendito é meu Pai, que Ele me separou, que Ele me escolheu para ser salvo. Amém? Para uma herança, no verso 4, Deus está reservando uma herança que é incorruptível, sem mácula, que é imarcessível. Imarcessível é aquele que permanece novo e fresco para todo sempre. E essa herança está reservada aonde? É aqui na terra, gente? Não, é aonde? Nos céus. O verso 4, a partir do verso 5 diz o seguinte, que sois guardados pelo poder de Deus. O poder de Deus nos guarda, e o nosso Deus é muito poderoso. Mediante a fé, para a salvação, preparada para se revelar quando? No último tempo. Agora presta atenção nesse verso 6, nisso exultais, nisso se alegrem, embora no presente por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, se necessário, sejais contristados por várias provações. Verso 7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui o texto diz que nós somos guardados pelo poder de Deus, e meu Deus não é fraco, é um Deus forte, mas mesmo assim às vezes Satanás me toca. Mesmo sendo guardado pelo poder de Deus, eu passo por provações e crises profundas na minha vida, mas eu louvo ao Senhor por cada crise e problema que eu passo, porque elas me aproximam de Deus. Eu louvo ao Senhor por cada problema e crise que eu passo, porque naquela crise, naquele problema, o meu Deus sai do céu e vem lutar comigo. Isso. Eu louvo ao Senhor porque cada crise e problema que eu passo é para me melhorar, porque nós somos casa de Deus e nós estamos em obra, e ainda tem que cortar umas arestas,
E às vezes essas arestas vão ser cortadas pela dor. Agora, o mais importante é que, mesmo Deus permitindo que algumas coisas aconteçam na nossa vida, Ele sempre está conosco. E nós nunca estamos tão sensíveis à presença de Deus quando nós passamos por um problema, porque nós temos carência do poder de Deus. Nessa noite, se você está passando por algum problema, eu acho que todos nós temos, de dimensões diferentes, de rosto diferente, de cor diferente, de momentos diferentes, eu quero te convidar a confiar no Senhor, assim como Jó confiou. E você pode dizer assim: olha, eu sei que o meu Redentor vive, e Ele vai se levantar no tempo dele. Se você crê nisso, você pode ficar de pé nesse momento. Escolhe um irmão aí, escolhe um, só um, mas não fica sozinho, escolhe um, fala com ele assim: meu irmão, você é guardado, é pelo poder de Deus, e Satanás não te toca. Amém, amém. Segundona, né, gente? Segundona é um dia bom só para o pastor, que é o dia de folga, mas para todo mundo é um dia difícil. Mas nessa semana, essas crises que você está enfrentando, esses problemas, o nosso Deus, o Deus vivo, está do seu lado, meu amigo, porque é isso que a palavra dele te diz. E Ele vai te libertar, Ele vai cuidar de você, Ele vai guardar você no nome dEle. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de nós, Senhor. Porque o Senhor se revela a nós quando nós mais precisamos, Pai. E nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos por cada crise, por cada problema que nós passamos. Porque quanto mais problemas, mais perto nós estamos de Ti, Senhor. Senhor, a Tua palavra diz, o apóstolo Paulo diz que em tudo dai graças, e nós damos graças em tudo, Pai. Senhor, aqui está esse grupo de crentes, cristãos, Pai, com as suas buscas, com seus questionamentos, com seus desejos, com as suas dificuldades, Pai. E eu te peço, Senhor, uma semana especialmente abençoada para cada um aqui, Pai. E que o Senhor, poderosamente, Senhor, se faça presente na nossa vida, em cada segundo, em cada passo, Pai. Por favor, nós pedimos no Teu nome, Senhor. No nome do nosso Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Amém. Então, um abraço quem está do seu lado aí. Nós vamos sair cantando agora, antes, e eu vou cumprimentar você à porta. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar, e em breve sua face eu verei lá no céu.